Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos aprender as 3 principais pragas e doenças que assolam as rosas do deserto. Então, se você está com alguma dessas doenças, sejam ácaros, cochonilhas ou fungos nas suas RDs, não perca esse vídeo. Galera, vamos falar primeiro da praga mais endêmica, a mais comum, que está distribuída em todos os estados brasileiros e em todos os países do mundo. E eu estou sim falando do ácaro. O ácaro é uma praga que se alastra facilmente e produz grandes danos às lavouras e cultivos, coleções de RDs aí pelo Brasil e pelo mundo. Por quê? Porque ele se replica com muita facilidade, ele tem o ciclo de vida de 3 dias, então nasce a ninfa, que é um estágio de larva, e ele já está adulto no período de 3 dias já colocando ovos. Então a grande dica que a gente dá aqui hoje é que quando você for usar os elementos, né, os acaricidas, o enxofre, o óleo de nim e outros componentes que também atuam como acaricidas, você tem que utilizá-los de 3 em 3 dias se estiver com uma praga muito grande. Por quê? Porque senão você já vai estar tratando o neto daquela geração que você gostaria se tiver um espaçamento de 7 em 7 dias. Tá? Então a dica é essa, tratamentos logo agressivos para controlar, porque senão ele vai tomar e todas as folhas da sua coleção vão cair. É o que acontece com o tempo e dificilmente você vai ver flores, a não ser numa planta que esteja em um sofrimento muito alto e ela emita aquelas flores como um mecanismo de sobrevivência, de perpetuação da espécie. E é isso aí, pessoal. Para identificar os ácaros, você tem que olhar a parte de cima da folha e notar se está com um aspecto enferrujado, que é típico da lesão do ácaro. Notar se as folhas estão caindo repentinamente, ficando amareladas e caindo. E olhar a parte de baixo da folha, com um aplicativozinho que eu sempre recomendo gratuito, que é a lupa, né? Ou magnifier, que você baixa aí gratuitamente e transforma o seu celular no microscópio, que você pode ver o verso das folhas e identificar qual é a praga que está atacando ela. Essa dica também serve para a próxima praga que a gente vai falar, que são as cochonilhas. É possível ver a olho nu, mas se você tiver microcolônias, cochonilhas muito pequenas, estágios larvais, você não vai conseguir identificar a olho nu. Para esse motivo também é útil o telescópio. Eu acho que todo colecionador tem que ter esse aplicativo aí no seu celular, porque ajuda bastante a diagnosticar e fazer o tratamento correto dessas pragas. Pessoal, a cochonilha existem várias formas. Existe a cochonilha farinhenta, cochonilha de carapaça, cochonilha de raiz, porém todas em comum, elas são insetos. Então você trata com inseticidas ou óleo de nim. E elas também produzem uma cera que é meio gordurosa, né? Lipofílica, é amigo da gordura. A água bate ali e não entra direito. Portanto, ela tem uma resistência natural para inseticidas. Então o óleo de nim ajuda bastante, ou óleo mineral, ou qualquer tipo de óleo essencial que você use junto com inseticidas para penetrar essa camada de cera e atingir o inseto, fazer o efeito e conseguir controlar essa praga, que é de difícil controle, pessoal. As aplicações aqui são semanais, porque o ciclo de vida da cochonilha é um pouco mais lento do que o do ácaro, então basta doses de 1 vez por semana. E depois que você controla, você pode ficar evitando que elas apareçam novamente apenas com o óleo de nim ou algum óleo essencial, ou até o óleo mineral. No caso, o óleo cria uma microcamada, uma película bem fina na folha, que acaba sufocando as larvas e também fazendo com que o inseticida penetre nessa camada aí de cera que as cochonilhas têm em comum. Se for cochonilha de raiz, você tem que desenterrar a planta, trocar aquele substrato, descartar, coloca ela de molho, depois tira, remove mecanicamente, tira lá, escova, aplica o forte inseticida ou qualquer inseticida que você tiver acessível aí, pode ser até o Barrage. E aí com isso você vai conseguir controlar a população de cochonilhas, deixa agir, depois replanta em um novo substrato. Se você tiver poucas plantas, você pode repetir esse processo até o controle, né? 1 vez por mês, vai avaliando. Se você tiver muitas plantas, aí já é indicado um inseticida sistêmico, do qual o Evidência é o melhor deles, pois ele é absorvido pelas folhas, é distribuído em todos os tecidos da planta e quando a cochonilha pica, ela acaba morrendo quando ela vai picar lá a parte do sistema radicular das plantas jovens ou adultas. E também as gerações que nascem, né, sucessivamente após aquela cochonilha morrer, quando finalmente forem se alimentar da planta, também vão morrer pelo efeito aí do inseticida sistêmico. Então essa é a magia do inseticida sistêmico, que permitiu que fosse feito o controle em grandes culturas, né, em grandes volumes de plantas. Porque imagina se você tivesse que desenterrar uma por uma e estar escovando essas plantas, não seria viável para a agricultura. Então, os inseticidas sistêmicos chegaram para ajudar nesse quesito e o Evidência é o melhor deles para a cochonilha, inquestionavelmente.
Pessoal, muita gente também costuma colocar naftalina ou água sanitária no próprio substrato para evitar o aparecimento de cochonilhas de raiz. Porém, tem outras formas de você fazer isso que não causem danos à sua planta. A água sanitária pode alterar o pH e diminuir a absorção de todos os nutrientes, causando grandes prejuízos para a sua planta. E a naftalina pode ser tóxica aí, tanto para a sua planta quanto para você. Então, se está dando muita cochonilha de raiz, é importante ver o quanto de matéria orgânica, esterco, adubo, compostagem vocês estão utilizando no substrato. Pois quanto mais matéria orgânica, mais pragas, cochonilhas de raiz vocês vão perceber no substrato de vocês. Galera, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, se aprofundar no conhecimento, recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui, que é sobre pragas e doenças com o agrônomo Marcos, da Forte Jardim. É uma aula completa que foi gravada aqui no YouTube. E para finalizar, o último que não é uma praga, é uma doença, são os fungos. Os fungos não é o único fungo que ataca a rosa do deserto. É uma diversidade imensa de fungos e ainda tem uma bactéria que a principal é a ervinha. Os fungos que atacam a rosa do deserto pode ser o Lasiodiploidea, causando podridões das pontas, podridões das folhas. Tem o Phytophthora, causando gomose, causando podridão do caudex. E também o Botrytis, causando podridão da flor, da parte interna da flor, causando abortamentos. E uma inúmera gama de outros micro-organismos que podem trazer danos à sua coleção, à sua rosa do deserto. Fungos, pessoal, primeira regra: se você vê alguma parte podre, você remove e deixa uma margenzinha de segurança e cauteriza aquela ferida para que não haja nova contaminação com fungos e bactérias. Como é que cauteriza? Coloca cola, coloca canela, extrato de própolis ou até o forte cobre fungicida, qualquer coisa que vai estancar ali a seiva de ficar em contato com o oxigênio, que no caso é a porta de entrada para esses micro-organismos maléficos. Outra coisa, você deve controlar o ambiente. Se está muito úmido, tem pouca luminosidade, tem pouco vento, isso vai facilitar o aparecimento de fungos. Muitas vezes você só corrigindo o ambiente, você vai tratar os fungos. Então o que eu sempre peço é que antes de começar o tratamento, faça manejos na planta, reduza as regas, coloque ela num canto mais ventilado e mais ensolarado, que muitas vezes isso já resolve. Pessoal, e primeiro você faz as medidas, depois vai para os antifúngicos, né, se for algo difícil de controlar. Os antifúngicos, temos alguns exemplos aqui que nós disponibilizamos, que é o Forte Cobre Fungicida, tem o Forte Fungicida, tem o Cuprodime e também o Fosfito, né? Ele também atua com um efeito fungicida aí também para a superfície da folha, né? Então, todos esses que eu citei agora são fungicidas de fácil acesso que vocês podem comprar em qualquer local, inclusive aqui na RDF. E esses outros são de linha profissional que eu vou citar agora, dos quais eu gosto muito do Cercobin, que ele é muito útil, tem uma gama grande, principalmente associado ao Casumim. Ele tem um amplo espectro de ação, então ele pega vários fungos e bactérias, como a ervinha, que também causa a podridão do caudex. A diferença da podridão do caudex, da ervinha, que é a bactéria, para o fungo, é que a ervinha emite um odor mais podre, né? Tipo das bactérias, como se fosse um pus. Então, realmente é como você pode diferenciar essa infecção e saber o que tratar. Se você tiver com uma bactéria e estiver dando antifúngico, não vai resolver. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essas 3 principais pragas. Elas são muito comuns, com certeza já deve ter acontecido aí na coleção de vocês. E é bom sempre a gente estar se atualizando para conseguir melhores efeitos com poucas doses, né? Conseguir reduzir os usos dos antifúngicos, inseticidas e acaricidas com manejos ambientais e com prevenções recorrentes. Bem, então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essas pragas e estejam utilizando esses aprendizados que vocês adquirem aqui nos vídeos do YouTube, que adquirem nas nossas lives, no Instagram, no Facebook, todas as nossas mídias. Então, pessoal, peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, curtam para mostrar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas e para que nós estejamos aqui cada vez mais criando conteúdo de relevância, embasado, para vocês colecionadores do Brasil. E, pessoal, finalizando, para vocês terem flores belíssimas que nem essa, tem que estar livre de pragas e doenças. Então, eu vou responder para vocês também quais são esses ideias antes que vocês perguntem aí nos comentários. Essa aqui é a belíssima Vida, para quem não conhece ainda. Olha a cor da pétala dela aqui quando está abrindo, ó. Realmente muito bela. Olha isso, pessoal. Essa aqui é Bunny Red, lançamento aqui da RDF, viu? Criação nossa, o vermelho com os tracinhos bem lindas. Lembra a Look Vietnam, Canadian Flash e também a Peçanha. Essa aqui é a Disney,
lindíssima, bem contrastada. A belíssima e que forma buquê Noble Lady. Essas duas aqui são duas quase gêmeas, mas são diferentes. Essa é a famosíssima Golden Faith, pé dourado, né? A tradução dela. Realmente belíssima, altamente perfumada. E essa aqui é a Mucela, que eu acredito que seja filha dela, né? Mas não tenho como comprovar isso. Mas as semelhanças são grandes. Só que a Mucela puxa mais para o amarelo e a Golden Faith mais para o roxo. E para finalizar, essa aqui ela merece, porque a foto do catálogo do site não faz jus à beleza que ela é, que é a Zian, uma RC belíssima. Inclusive, é uma variedade muito florífera e eu recomendo demais para todo mundo aí que coleciona rosa do deserto. Um grande abraço aí a todos e até a próxima semana.